Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como estamos chegando à metade da nossa jornada, Os 16 cafés do sucesso, 8º café, autocontrole. Esse é o tema de hoje. Autocontrole. Sejam bem-vindos todos vocês. Sandra, Lê, bom dia. Bom dia. Que a sexta-feira seja perfeita, esplêndida. E nada melhor do que nós falarmos dessa lei hoje, sexta-feira, dia que a gente acaba indo para o final de semana e muitas situações acontecem, e aí a 8ª lei tem que ser praticada. Autocontrole. Autocontrole. Então, vamos lá. Tema que é importante e nós temos que aproveitar o nosso momento. Autocontrole é a capacidade de dominar todos os nossos pensamentos, e sem ele, os nossos pensamentos acabam se perdendo nessa imensidão escura de medos, receios, crenças, e os quais nos modelam na nossa realidade que temos hoje. A nossa percepção sobre o mundo, sobre o nosso redor. E se nós acabamos nos perdendo devido a esses modelos e moldes mentais que nós fomos sendo configurados. E isso tudo pode acontecer de nos travar nas nossas experiências, no nosso crescimento como pessoa, no nosso crescimento profissional, e assumir o controle total de nós, de todos nós. Olha só. O autocontrole consegue nos controlar e fazer... O autocontrole consegue se perder e o medo nos controlar. Isso é um negócio muito, muito ruim. E se nós não entendermos que nós temos que tomar as rédeas de tudo, nós podemos sim acabar deixando passar a nossa vida, o nosso momento, e acabar desperdiçando o ativo mais valioso que nós temos, que é nosso tempo. Pois esse nós não temos como recuperar. O tempo não volta atrás. Muita gente fala, né? Os antigos que usavam lá. Tempo passou, não volta mais atrás. Isso é uma realidade, porque o tempo cronológico, ele se desvai. Então, toda vez que nós deixamos passar algo, nós perdemos 1 minuto, 1 segundo. Mas sobre qual contagem? De repente a mente acaba vendo, mas qual contagem? A cabeça manda as perguntas pra gente, né? Pode ser agora, nesse momento. Daqui 5 minutos, 1 dia, 10 anos, 50 anos, ela vai abrindo o leque. Lembra que quando a gente sai um pouquinho fora do nosso trajeto, do nosso propósito, só que um pouquinho aqui, com o longo do tempo, a distância aumenta e ela vai, cada um para um lado. Lá na frente, 5 anos, 10 anos, ficou gigantesca. E isso seria um desperdício, não é? Desperdício de uma vida única, intensa, épica, bem vivida, a partir do entendimento dessas leis que estamos falando aqui, nesses pequeninos cafés que nós temos tomado, aplicados a todo instante, fazem com que uma nova realidade se instale. E isto já vai moldando a nossa vida a uma nova frequência. E ela se encarrega de trazer aqueles que compartilham da mesma frequência. E quem são eles? Aqueles que vão formar conosco a nossa mente mestra.
é assim. É uma lei universal, atemporal. Ela funciona o tempo todo. Então, não deixe com que a confusão mental se instale. Não deixe que a sua mente tome as rédeas e te conduza para onde ela quiser. Se você de verdade se entregar aqui, poderá atingir o seu potencial máximo e conduzir a sua realidade para onde quiser. Você precisa desenvolver esse domínio absoluto sobre o seu modo de pensar e canalizar toda a sua energia nisso. Energia mental, energia física, energia emocional. Ela deve fazer com que essa sinergia, essa energia se movimente. Todas numa configuração única. Para que você possa, com todas elas alinhadas, fazer com que a sua vida siga e seja conduzida na direção certa. Lembra que a imaginação se constrói na mente por vontade própria ou pela omissão. Agora, se nós temos o poder absoluto, se podemos construir tudo, por que não é assim realmente? Porque, de repente, você pode até pensar, pô, mas por que minha vida está assim, da forma como está? Por que tantas coisas acontecem? Porque eu não consigo, até alguns dizem, porque eu não consigo ver uma luz do fim do túnel? Não é assim? Mas parece que eu estou vivendo uma escuridão tenebrosa e o medo sempre aparece e se instala em cada um de nós e faz com que congelemos, né? E isso não nos permite dar um passo, nos trava, como uma criança quando a gente começa já a limitá-la, que a gente faz alguma coisa, ela trava. É uma limitação, um drive foi sendo colocado ali. Então, essa talvez é a pergunta que tem a sua resposta até mais óbvia do que imaginamos. Por que as coisas acontecem da forma que acontecem e minha vida está como está? Então, a resposta, sim, é uma resposta mais óbvia da qual, né, assim, não percebemos. E, na verdade, muitas vezes nós até temos uma ideia, mas nos protegemos atrás de uma couraça a qual nos faz ter uma percepção de estarmos protegidos, mas que na verdade não é nada do que imaginamos. E a resposta disso é porque tantas coisas indesejadas acontecem, sendo que nós temos todo esse poder, toda essa possibilidade de ação de uma forma positiva, é pelo simples fato de não exercer. Pelo simples fato de não exercer o poder que nós temos de autocontrole, nós criamos toda essa realidade que se movimenta num turbilhão na nossa vida. Nós fazemos escolhas diretamente por nosso desejo direto, mas também existe a escolha feita pela omissão. Então, atenção, cuidado com isso. É importante entender que esse poder absoluto de criar as coisas que já estão dentro de nós, ela seja lá o que for, não tem uma limitação. Eu posso criar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer moção que eu tiver, eu consigo dar start de criação. Tudo já está aqui dentro. Tudo já está aí dentro de você. Então, se você não agir
pela sua vontade, percepção e com as rédeas na mão, a própria omissão se encarregará disso. Então tenta observar como você age. Quando você não tem o controle sobre a sua mente, ela se encarrega sozinha de gerar conteúdos que ela acredita ser prudente. Por isso que a sua mente fala e são vozes o tempo todo, milhões em cima da sua cabeça rodando, querendo te fazer pensar em coisas. E o autocontrole vai fazer com que você consiga silenciá-la e consiga perceber outras coisas que estão acontecendo ao seu redor e até mesmo conduzir ao que é a situação boa, positiva que você tem a vontade de vivenciar, e não aquelas situações que alguns acabam vivenciando, que é um turbilhão só e a vida parece que está de pernas para o ar. Então, atenção, observe tudo o que está acontecendo na sua cabeça. Tente, quando um pensamento vem, o qual não é um pensamento que você realmente acredita ser interessante, tenta só não dar corda para ele, como a gente brinca. Não tire conclusões sobre ele. Somente deixe ele passar. Sabe aquela situação que a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro? Faça isso com o pensamento que vier na sua mente. E aí você vai ver que a sua mente, a partir do momento que você fez isso, aquilo já não mais te pesou. Ah, mas aconteceu de alguém me incomodar, aconteceu de alguém fazer com que eu fique nervoso, fazer alguém pisou no meu calo, seja lá o que for. Deixe passar. Entenda isso. Hoje você vai encontrar o caminho para desenvolver essa habilidade. É isso que nós vamos falar aqui, sobre rédeas curtas. E assim, atos e atitudes que nós vamos colocar aqui, ferramentas até mais práticas para viver essa realidade e assim você poder ir dia a dia crescendo e até mesmo se tornando mestre em controlar a sua mente. E sendo assim, o verdadeiro capitão da sua nau, com ser o protagonista da sua vida. Às vezes nós estamos vivendo a vida como coadjuvante. Então, te convido aqui a tomar posse do que é seu e aplicar a sua vida de forma épica, fazendo com que você dê a direção. O pensamento está para todos, para todo mundo, mas o poder em controlar o pensamento, aí é para poucos. Então pensar, todo mundo pensa. Só você conversar com quem estiver ao seu lado, seja lá quem for. Ah, eu não paro de pensar nisso. Ah, eu não paro de pensar naquilo. Eu não paro de fazer isso. Eu não paro de... É o tempo todo. Não para. É assim que funciona. Sua mente está ali. Ela quer te manter ocupado. Então, controlá-la e dirigir o caminho. É por aqui que nós vamos trilhar. Ah, isso é para poucos. É um domínio sobre o mais íntimo em você e assim poder direcionar todos os seus pensamentos em um ponto específico. Então, se você quer mudar de verdade, criar uma vida melhor, ou mesmo criar algo o que você vai ter orgulho e fará com que os outros te olhem com orgulho, essa é uma qualidade que você tem urgentemente que desenvolver. Temos 2 papéis fundamentais no autocontrole. 2 são os papéis fundamentais no autocontrole.
Primeiro, que ele é o único e capaz de fazer com que não nos lancemos em conflitos desnecessários. Sabe esses conflitinhos que a gente acaba criando, gerando? Ele é responsável por isso. E que nos levarão a perder pessoas, materiais, nossa condição física, a capacidade real do momento da motivação e a reação, né? Nós temos que ter a capacidade de mexer entre as duas. A motivação que vem e a nossa reação. Esse espaço que está aqui entre elas é o espaço que nós temos que movimentar. Só que ela às vezes está juntinha assim, ó. Motivou, ação. Motivou, ação. Nós temos que conseguir abrir um pequeno espaço entre elas. Motivação. Raciocinei sobre isso. Ação. Reação. É assim. A motivação vem e aí a minha reação, ela é mais tardia. Ela vai ser rápida. Da mesma forma que você... Não vai ser uma coisa... fiquei lento nos pensamentos. Não. Você vai desgrudá-las para que você possa agir na porta estreita. Lembra? Largas são as portas que te levam à perdição. Alguém te xingou, você já xinga. Xingou no trânsito, você já xinga Deus. O cara jogou um lixo em você e você já jogou o lixo nele. Direto. Agora, e se você tivesse um espacinho um pouquinho maior? Não muito, só um pouquinho. A porta estreita. Te xingou no trânsito e você percebeu que o lixo está dentro do outro e aquilo não é seu. Então você não liga, não dá créditos, não dá valor a um brilho que não é um diamante e só passa. O outro continuou com o lixo dele, foi embora e você continuou limpo. Então, esse curto espaço de tempo entre os dois vai fazer com que você haja de uma forma rápida e clara, tendo uma percepção diferente e no controle de tudo, fazendo com que a nossa percepção sobre o momento não nos tire da nossa razão, da nossa forma verdadeira de agir sobre as coisas. Segundo ponto, ela é necessária para entendermos que tudo terá um tempo, uma jornada a ser percorrida, uma situação, uma adversidade que ocorre. Não tem problema, é uma coisa comum e todos nós estamos fadados a ter. Mas, através do autocontrole, nós não teremos um foco direto naquilo e veremos o todo. A adversidade é esse dedinho que bate aqui, ó. Tudo o que está acontecendo, adversidade. Só que o todo é o que deve ser percebido. A adversidade, a gente tira ela e continua o caminho. Então, eu estou vindo no meu propósito, tudo bonitinho, a adversidade vem e bate. Só que se eu não ligo para ela, só me movimento a transpor por cima dela, eu continuo com o meu propósito, não desfocando, não desviando, não saindo do meu traçado, não saindo dos pontinhos do mapa. Lembra que nós estamos construindo um mapa? Então eu continuo no caminho que as minhas lentes me direcionaram para que eu, de forma correta, de forma assertiva, eu enxerguei todos os detalhes do meu mapa, do meu caminho, e mesmo nessas pequenas adversidades não coloquei peso ao qual elas poderiam crescer, fermento para que elas cresçam,
e continuei a minha caminhada e a minha realidade do meu propósito. Lembra que a gente criou a ideia do propósito lá atrás? Então, agora eu continuei todo o meu traçado. Eu não mudei. Então, nós desenhamos com perfeição. Lembra que nós imaginamos já tudo isso? Então, tudo foi feito com cuidado, com atenção, com uma percepção diferente. Então, uma pequena diversidade não pode fazer com que eu saia do meu foco. Eu tenho que continuar. Eu tenho que fazer com que as coisas continuem a fluir. E através somente de nossas lentes que nós conseguiremos trilhar com segurança, com mais empenho, com esforço, com confiança, com motivação, com a imaginação, que ela deve ser constante, e todas as outras, sem olharmos os momentos que nós tivemos um conflito. Nós vamos transpor sobre ele, seja qual for, seja como for. Então, nós não devemos dar atenção e praticar o autocontrole. Controlemos essa situação. Vamos ficar atento. Lembra do ciclo da coisa? Coisa e o resultado? Que é a coisa, a percepção sobre a coisa, a ação sobre a coisa, a minha movimentação sobre tudo aquilo, que é onde eu começo a agir diretamente, e o resultado. Esses 5 passos ele não muda. A coisa, a percepção sobre a coisa, a ação, minha movimentação e o resultado. Se você tem essas 5 coisas o tempo todo, e esse ciclo, a partir do momento que você tem o resultado, ele te volta de novo e começa a nova jornada, só que daí em cima dessa outra coisa gerada, é importantíssimo a gente entender que esse looping que está acontecendo o tempo todo, nós temos que entender que é tudo o que nós mesmos acabamos criando. Nós fomos aqueles que direcionamos isso e estamos colhendo os frutos daquilo. Seria a ideia de que nós estaríamos caminhando com um saco cheio de sementes em nossas costas, só que ele tem um furo. E esse furo faz com que as sementes vão caindo conforme nós vamos trilhando a nossa caminhada. Só que o ciclo acontece, certo? Então, quando esse ciclo acontece, em algum momento eu vou tornar a passar novamente nesse outro ponto. E aí, nesse momento que nós temos que entender que o que nós estamos ali chegando ao ponto de começar a colher ou trilhar aquele caminho de novo, é o que nós, em pouco tempo atrás, deixamos cair a semente. E ela germinou, começou a crescer e muitas vezes gerou algum fruto. Só que, às vezes reclamamos, mas nós utilizamos essa semente em nosso caminho. Então, o autocontrole faz com que esses sintomas que aconteçam e que nós não temos controle algum sobre ele, a gente possa compreender que a nossa ação e atenção sobre o autocontrole vai fazer com que a gente tome uma atenção maior e tenha, já vivendo o nosso propósito, a percepção de qual é o caminho certo a fazer. Então, cada um desses cafés que nós já tomamos aqui, cada uma das leis que nós vamos apresentando, nós estamos tentando colocá-las em detalhes. É necessário que nós
façamos uma movimentação sobre ela e uma ação contínua. E esta do autocontrole é muito importante, como todas as que já passaram. Pense, como já falamos do entusiasmo, falamos da imaginação e de tantas outras. Ela precisa ser todas as que já passaram, como também as que vão vir. Você vai ver que elas precisam de uma pitadinha do autocontrole. É um temperinho. O tempero do autocontrole. Lembra do que a gente sempre fala do nosso guia prático? Né? Ela não fala para nós sermos sal da terra? E aí, como é o sal? Se é pouco, é insosso. Se é muito, difícil de engolir. Atrapalha, né? Tem que ser no ponto certo. Qual é o ponto certo? O ponto que você tem como certo. O ponto que eu tenho como certo. Aí que está. Essa é a situação. A mente mestra é como alguém que desenvolve uma comida. Para você ter assim um contexto, mas para você entender. Quando eu pego, desenvolvo um alimento e várias pessoas estão lá para comer. Uma ou duas não gostam e outras que amam e querem repetir. Essa é uma mente mestra criada ali. E é desse jeito quando nós temos algo que nós estamos trabalhando sobre o nosso propósito, sobre a nossa motivação, sobre a nossa ação contínua, o nosso esforço organizado. Nós temos pessoas que vão partilhar da mesma ideia e vão querer se unir. E vão querer até repetir. Agora tem outras que... não, eu não gosto disso. Eu não como. É assim. E tudo vai sendo girado. Autocontrole. Todas elas têm uma ligação direta, constante. Uma puxa a outra. Vai meio que criando um elo. Um elo que segura no outro. Isso tudo de forma direta ou indireta. De uma forma visível, outras de uma forma até invisível. Umas vêm bem sutis, outras passam até desapercebidas. Mas estão lá, ocultamente, no óbvio que ignoramos. No óbvio que todos nós o tempo todo ignoramos. E muitas vezes ainda usamos não sei por que isso aí tá acontecendo comigo. Não é assim? Não sei, não fiz nada. Lembra do hábito da economia que nós falamos? Ele tem uma ligação direta com o autocontrole. O controle do consumismo, de assumirmos um papel de uma pessoa consumista ou de uma pessoa que tem um autocontrole sobre o consumo. Então, exercer o autocontrole é o que vai fazer com que a sua vida financeira se aprume, vá adiante, né? Então, o autocontrole te ajudar e fazer com que a sua vida financeira vá adiante, ou a falta dele vai fazer você virar uma catástrofe financeira. Algo que deve para todo mundo. E aí você vai usar aquele jargão? Devo, não nego, pague quanto puder? Para, né? Não pode ser assim. Com o autocontrole, de repente, podemos até utilizar o PQP. E não é esse que a sua mente quis colocar para você de uma forma esdrúxula. Não é esse. O PQP que nós falamos aqui é o posso, quero e preciso. Esses três irão te ajudar no autocontrole da sua vida financeira. Caramba, sério? Sério. Então, quer ter um controle da sua vida financeira? PQP para você. Posso, quero e preciso.
essa é a regrinha de 3 passos que você vai ter que adotar. Se em alguma delas a dúvida pairar, ou se mesmo você o não já se apresentar, exclua. Lembra aquela situação que tudo é não a não ser o sim óbvio? Falamos muitas vezes disso. Tudo é não, a não ser o sim óbvio. É isso. Então, você quer algo, você se pergunte, né? Eu posso comprar isso? Posso. Beleza, eu posso. Tô podendo. Eu quero comprar? Quero. Quero comprar por causa disso, por causa daquilo, tal. Tudo bem. Agora, eu preciso realmente comprar aquilo? Nossa, eu já tenho tanta bolsa em casa, vou comprar mais uma? Então, pensou? Deu dúvida? Corte. Então, quer uma utilização rápida? Você não precisa nem pensar muito. QPQ resolve o seu caso. Hábito da economia? PQP. Posso, quero, preciso. Respondeu essas perguntas. Sim em tudo? Show. Dúvida? Cortou. O não apareceu? Cortou. Então, não se preocupe. Essa é uma questão de ação e consequência. É só nós movimentarmos e tirar alguns rótulozinhos. Para onde? Né? Tem que ter o autocontrole e esperar quanto for necessário para que aquilo se apresente da forma certa, mas não ficarmos parados, tá bom? Não é esperar cair do céu as coisas. Você tem que se movimentar. Continue agindo de forma organizada, constante, utilizando o poder da imaginação, que nós falamos já na aula passada, e assim se apresentando no manifesto, no momento que nós menos esperamos. É assim que acontecem as coisas. Isso é apenas um exemplo, mas para que você possa dar contexto ao que a gente está falando e entendimento, né? Então, é importante você abrir um leque e entender quais são as razões que te levam ao que você está vivendo e vá fechando isso e chegue ao que é realmente a sua necessidade, o seu propósito, o seu desejo mais íntimo, aonde você tem a paixão, onde você gosta de fazer. Desenvolva aquilo e tudo vai começar a se apresentar. A sua vida vai correr de uma forma diferente. E agindo assim, de uma forma inteligente, sobretudo, o autocontrole vai ser um dos pontos essenciais para que você consiga ir explorando e até mesmo fazer com que você cresça na sua vida pessoal, financeira e todas as outras áreas. Uma pessoa com autocontrole, ela não é influenciada por outras pessoas, ela acaba não deixando que o pessimismo venha e se instale nela, né? Com aquela pessoa que fica sempre achando que tudo vai dar errado. O cinismo de outras pessoas não vai mexer com você, né? Então você vai conseguir tomar decisões mais assertivas e não vai fazer com que qualquer outra percepção influencie diretamente na sua vida. Da mesma forma, você não vai deixar com que as pessoas, seja elas quais forem, que não compartilham da sua forma de ver, da sua forma de pensar, causem conflitos entre você e elas. Entender isso e tratar de uma forma simples, você vai perceber que são só formas de ver diferentes, utilização de lentes diferentes, coisas que fazem com que haja uma divergência de entendimento, só isso.
Mas não se trata de uma realidade que é dele ou a realidade que é sua. Não, não tem isso. São apenas opiniões diferentes. Só isso. Então, como eu posso tomar o controle? De repente é isso que você vai perguntar, né? O controle é seu. Então, a autossugestão é um caminho. Você dita à sua mente os pensamentos ao qual você quer que ela alimente. Tem alguém querendo te incomodar? Pisar no seu calo? Mude o foco da atenção. Não dê ouvidos a isso e alimente a sua mente nesse foco, nessa sugestão que você coloca. E ela vai trabalhar nisso, porque é assim que a nossa mente faz. E ela vai trabalhar. Você quer um exemplo prático? Alguém lança uma palavra para você no farol. Vamos pegar sobre a direção, porque a grande maioria dirige, certo? 99%. Alguns talvez não dirigem, mas tudo bem. Daqui a pouco você vai dirigir. Então, a pessoa pegou e falou alguma asneira para você. Se você ficar com aquilo remoendo em você o dia todo, você vai esquecer das coisas que são boas, que ocorrem no seu dia, até mesmo não vai dar valor a nenhuma delas, e o seu foco vai ficar ali, na sugestão dada, que fez com que a sua mente ficasse com as rédeas. Então, nessa hora, nesse momento, você se omitiu em ter o autocontrole e se omitiu a dar uma direção para o seu pensamento e deixou com que ele vagasse da forma que ele quisesse. Fez com que você perdesse o controle, então o autocontrole não foi exercido e aí a sua mente, de acordo com tudo que você tem de modelos mentais e até mesmo do que você vê, assiste e tudo mais, se sobrepõe àquilo e nesse momento você dançou, porque ela vai te conduzir. Pode ser, né, que até muitas pessoas parecem buscar conflitos, complicações na sua vida e até conseguem, não é? É só você observar. Mas existe um grupo, outras pessoas, que buscam somente flores e perfumes, não é? Essas também conseguem alcançar o que desejam. Então, tudo vai do foco que nós damos. Então, seja positivo, tenha bons hábitos, pratique seus princípios, viva em harmonia. Isso vai fazer com que você crie uma grande jornada, algo muito diferente. Somente com a prática você poderá sim ir exercendo esse poder e vai fazer com que você consiga controlar todos os seus pensamentos e que eles vão ser escolhidos a dedos. Ah, isso aqui me incomoda. Tiro, não quero, não preciso dele. Eu tenho outros a me ocupar. Lembra que eu falei para vocês perceberem o que está acontecendo na sua mente? Agora, busca um pouquinho no passado. Algo que te incomodou. Lembra o dia que caiu aquela pedra no seu dedo? O que mais aconteceu naquele dia? O que foi? Ou o que foram, que daí ia dar até um ruído, as coisas boas, e você ficou pensando que a sua unha estava doendo. Então, recuse as sugestões que ela te coloca, que a sua mente te coloca, que elas te contrariam, que vão do lado oposto das suas ideias, que saem fora dos seus princípios. Temos uma arma incrível que nos foi dada e ela está no manual que nós falamos, que é o manual o manual que eu sempre digo para vocês, né, que a Bíblia é um manual atemporal. Nós temos tudo lá, às vezes nós não compreendemos, mas ele está lá. E nós temos lá dentro
algo que é um poder imensurável, que é o poder do perdão. Dar o perdão. Fazer isso, perdoar, não é algo que eu estou sendo nobre. Não tem nada a ver com um ser superior. Ou tem a ver com... tem a ver com a liberdade. Tem a ver com a libertação. Tem a ver com a sua liberdade, com a minha liberdade. É quebrar esses grilhões, essas amarras, a amargura, a vivência de remorsos, de ressentimentos. E quando exercemos o perdão, ele mais faz por nós do que nós ao outro. Ela mais se apresenta em nós do que ao outro. E entender isso é ter ouro em suas mãos. É o toque de Midas. É isso. E isso deveria ser natural, mas perdemos os valores reais das coisas e com isso as ações que deveriam ser normais são vistas como ato de nobreza. Agora, na prática, te convido a observar a sua mente, da sua forma de agir, mas, como sempre, sem julgar, sem tentar rotular aquilo, sem tentar tirar conclusões, apenas observe. Observe como um telespectador. Lembra que nós falamos em alguma das aulas sobre você sair daquele momento, como se você conseguisse sair do seu corpo, e aí você tem uma visão de cima de tudo o que está acontecendo? Essa é a situação que eu quero que você aproveite o final de semana para fazer. E até trabalhe o autocontrole. Veja o que vai acontecer. De repente você vai falar assim: ah, não dá, pisou no meu pé, meu Deus, eu estouro. Eu também era assim. Eu brinco, até muitas vezes, que a gente conversa sobre algumas coisas, eu tinha o pavio para dentro. Então, era só ir chegando com o fogo que ele já pegava na pólvora. Então, eu estou em constante construção, puxando o pavio para fora. Às vezes eu erro, sim. O erro é passível para todos. Só que rapidamente eu tenho que consertar isso, ajustar isso, exercer o ato de perdão sobre mim mesmo. Porque eu também vou precisar que outro me perdoe em algum momento. Então, essa situação, exercer esse poder, é colher frutos imensos, suculentos e adocicados para a nossa vida. Então, só observe e procure uma conexão com a maneira de pensar e os seus resultados. De repente, escreva. Utilize o caderninho. Lembra que eu falei para vocês terem um caderninho e escreve? Faz isso. Pensou alguma coisa, te incomodou? Escreve ali, mas aí não pensa nela mais. Deixa passar. Vai embora. Deixa a coisa fluir e depois, em um outro momento, você só olha o que você escreveu e perceba que a maneira que você pensa, ela gera os resultados que você tem. Muito bem? Café de sexta, lembrando hoje, focado. Final de semana nós não temos café, não temos os 16 cafés de sucesso, um momento importante para que eu me doe à minha família. E na segunda-feira nós voltamos. Ah, semana que vem é carnaval, mas tudo bem. Vamos lá, juntos. Agora nós vamos estar daqui para frente só pelo Alessandri.oficial. Então, o pessoal que está pela Celso Paladino quer estar conosco, corre para lá. Segue o perfil, esteja lá. Eu tenho recebido mensagens e vocês têm falado que as mudanças têm ocorrido. Algumas muito intensas, outras ainda caminhando.
mas serão mudanças incríveis. E nós temos tanta coisa para falar, tantas outras leis que elas vão chegar até a gente. Então, já falamos de bastante coisas, mas nós temos ainda várias outras. Então, qual que vai ser a próxima? Faça mais do que o esperado. Depois, nós teremos o poder da empatia. Depois, o poder de agir com precisão. Então, depois nós teremos a cooperação. São leis incríveis e que ela vai te abrir portas. Ela vai transformar a sua realidade. E nós vamos entregar aqui a passagem da porta estreita. Não perca, não se perca entre as largas portas que brilham constantemente para tirar o seu foco do tesouro escondido que você tem nesse outro caminho. Qual o caminho? Do seu propósito. O que você tem como propósito, do que você percebe como sendo a sua paixão, da onde o seu entusiasmo vem, da onde a sua motivação vem, da onde a sua ação e energia é colocada constantemente. Daí, desse ponto. Um dia esplêndido, um final de semana maravilhoso, que ele seja incrível. E perceba tudo que passa aí dentro. Utilize. Alguns de vocês colocaram que os nomes que estão dando, né, para a mente, é legal isso, né? Então, o Silêncio Bruno, ou tanto outros nomes, né, que apareceram aí, né, nomes femininos, nomes masculinos e alguns nomes até totalmente diferentes, utilize. Sempre que ela quiser te incomodar, se imponha sobre ela. Silêncio, Bruno, não me incomode. E a minha vida vai se transformar. A sua vida vai se transformar. Essa é uma transformação incrível. Em apenas 16 passos. Em apenas 16 cafés. Aplicados na sua vida, te darão anos de júbilo. Até mais. Obrigado pela companhia. Segunda-feira, 7h45. Não se perca.